Fala pessoal, vamos para mais uma dica para que você possa se tornar um profissional nível A. Essa dica é uma dica de ouro, ela é muito importante. Na verdade, eu não deveria nem estar tocando nesse assunto, mas infelizmente acontece muito no nosso ramo de prestação de serviço, então eu preciso tocar nesse assunto. Eu vou falar sobre honestidade. Roda a vinheta aí, Jennifer. Pessoal, para que você seja um profissional nível A, você precisa ter em mente que você precisa ser uma pessoa honesta. Por que eu estou falando isso? Eu conheço muitos, mas muitos profissionais nível A e eu conheço profissionais que não são nível A. Se você não é honesto com o seu cliente, infelizmente eu já te adianto, você não é um profissional nível A. Mas você pode mudar isso, tá? Eu estou falando de você ir num cliente, eu vou citar situações do meu dia a dia, tá? Mas você pode encaixar isso se você for um profissional de outra área, encaixa na sua profissão. Tá? Já aconteceu com uma vez eu tinha um funcionário e ele chegou todo animadinho, né? Eu fui lá e fiz um orçamento e sim, assim, assado, é só o capacitor, mas eu falei pro cliente que era o compressor, que era isso, que era aquilo. Eu olhei pra cara dele, ele era novo na empresa, né? Eu falei, ô amigo, eu não sei onde você trabalhava e se era orientado esse tipo de ação, mas aqui isso não acontece. Se você for lá e é um capacitor que nós vamos cobrar do cliente. Jamais nós iremos cobrar um serviço que não será executado, tá? Não, mas é porque às vezes ele é um funcionário, ganha comissão e a justificativa dele era essa, né? Todo mundo tem uma justificativa para fazer alguma coisa errada, tá? Mas nunca essa justificativa vai ser honesta, vai ser correta, tá? Jamais, nenhum tipo. E eu vou colocar uma situação que aconteceu comigo. Eu fui fazer um orçamento para suspensão do veículo, né? Isso é muito comum. E aí eu fiz o orçamento, eu sempre faço, né? 1, 2, 3 lugares ali. E hoje não mais, porque eu encontrei o quê? Uma pessoa honesta. Olha como é importante isso, pessoal. Eu levei o meu carro em 3 lugares. Os 3 lugares deu muita diferença. Mas o engraçado é que teve num lugar que a diferença não foi de preço, foi na questão dos serviços que seriam realizados. Tinha muito menos serviços no outro lugar. Só que os preços dele eram um pouco maior dos serviços que seriam realizados. Mas ele falou, não precisa trocar o amortecedor, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo. Ele me cobrou por aquilo que ele ia realmente fazer. Então as pessoas, através da desonestidade, tentam tirar o seu ganha-pão ali, fazer algum serviço extra, colocando serviços, né, que não é nem um serviço extra, é um serviço que não existe, mentindo para o cliente. Sabe onde você vai chegar fazendo isso? Em lugar algum. Então, se você quer ser um profissional nível A, respeite o seu cliente. Imagine se estivessem fazendo isso com você, tá? Hoje, tá? Eu vou até falar o nome aqui. Hoje eu levo o meu veículo na Ducar em Ribeirão Preto. Por quê? Porque eu fiz isso durante umas 2, 3 vezes. Hoje eu não levo nenhum outro lugar para fazer orçamento. Eu já levo o meu carro direto lá na Ducar, né? Na Barão de Mauá. Estou fazendo a indicação aqui, por quê? Porque eles são honestos, corretos com o cliente. Então, se você quer ser um profissional nível A, seja correto, sabe? Às vezes você está precisando de um valor extra, trabalhe mais, faça algo melhor. Os clientes vão te indicar se você for correto e eles vão valorizar você. E aí você pode cobrar o preço justo. Porque às vezes esse cara que não é profissional nível A, que ele é desonesto, o que ele faz? Ele joga o preço dele lá embaixo e aí ele mente para fazer uma compensação porque ele cobra baixo. E ele fala que precisa fazer isso e aquilo. Tá? Então, é uma dica que eu falei, como eu falei, eu tenho até vergonha de ter que falar para vocês, mas infelizmente no ramo de prestação de serviço e em outros também, acontece muito isso. A desonestidade não cabe para profissionais nível A. Então, se você quer ser um profissional nível A, seja sempre honesto. E aí uma dica importante, sabe o que a gente faz? Quando a gente troca uma peça do cliente, a gente deixa a peça com o cliente, fala,
essa foi a peça que foi trocada, você quer ficar com ela, o que você quer fazer? Às vezes o cliente fala, não, tem como você descartar para mim, né? Porque às vezes ele não sabe fazer o descarte corretamente, mas a gente apresenta a peça que foi trocada, a gente mostra o serviço que foi realizado, a gente comprova para o cliente, tá? Assim como a outra dica que eu falei, a gente não basta ser profissional, a gente tem que parecer. Então a mesma coisa é com a honestidade. Não basta eu ser honesto, eu tenho que parecer honesto. Então, seja transparente. Eu gosto muito nos meus orçamentos, quando nós enviamos, né, a gente tem um padrão aqui na franquia da JCC Ar-Condicionado, que a gente faz o seguinte, a gente envia, né, o orçamento discriminado, a mão de obra, a peça, tudo discriminado. Tem gente que já engloba, né, aqui é o valor do serviço mais a peça. Eu gosto de falar para o cliente, não, eu estou te cobrando a mão de obra isso, eu estou te cobrando o serviço isso, a peça isso, então eu discrimino tudo certinho para o cliente saber exatamente o que ele está pagando. Olha como é importante ser uma pessoa honesta, uma empresa idônea, correta. Ontem mesmo eu atendi um cliente do Rio de Janeiro e olha que interessante, quando ele tomou a decisão de compra, ele falou para mim a seguinte frase: eu vou fechar com vocês porque vocês parecem uma empresa muito correta. Tá? Por quê? No nosso orçamento, como eu falei, a gente é transparente, a gente coloca os itens que estão inclusos, os itens que não estão inclusos. Tem muito técnico que às vezes ele é uma pessoa correta, mas ele não é transparente, ele não coloca para o cliente a situação real. Ele vai lá, fecha o serviço, chega lá, ele já começou a fazer, aí de repente ele fala, tem que fazer mais isso, tem que fazer mais aquilo. Quando você vai num mecânico, né, às vezes acontece isso, você vai lá e ele fala, o problema é esse. E aí você fala, então tá bom, quanto que é? É X valor. Aí começa a fazer o serviço. Começou a fazer o serviço, aí ele te liga, vai ter que acrescentar mais isso, mais aquilo. E aí meio que você fica refém da situação porque você já começou a fazer o serviço lá no cliente. Então tenta ser transparente. Eu sei que eventualmente, tá, acontece de você você começa a fazer um serviço, né, você dá um diagnóstico do defeito do equipamento e aí você começa a fazer o serviço e aí aparece outra situação. Tá? Mas tenta ser o mais transparente possível, traz o cliente, mostra para ele e tal, porque eu sei que acontece, sim, eu já trabalhei muito com mão de obra e eu sei que eventualmente acontece de você ter que adicionar serviços, mas quanto mais você puder fazer perguntas para o seu cliente ou fazer um diagnóstico mais exato possível para você passar um orçamento transparente e não ter alterações, é melhor. Tá? Quanto mais você conseguir não fazer alterações do combinado inicial, é melhor, o cliente vai sentir mais confiança e ele vai te indicar para muito mais outras pessoas, tá ok? Se essa dica foi bacana para você, se você acha que vai ser útil para outra pessoa, curte aí, tá? Faz o seu comentário abaixo do vídeo e compartilha aí com um monte de gente. Quem sabe essa dica aí pode chegar a alguma pessoa que está precisando ouvir, né, essa dica importante. Eu espero que você que está nos assistindo seja uma pessoa já honesta, que pratica, né, as ações corretas no dia a dia do seu trabalho. E eu acredito muito nisso que você é. Mas é importante ressaltar. Então, para você que já tem praticado isso, curte, compartilha. Para você que de repente não tem sido tão transparente, tão claro com o seu cliente, nunca é tarde para você recomeçar e começar a fazer o que é correto. Tamo junto, pessoal!